Glória a Deus. Glória a Deus. Recebam todos a paz do Senhor Jesus. O Senhor está nessa casa, irmãos. Gênesis capítulo 37. Versículo 33. Aliás, versículo 3. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Os que podem se colocar sobre os seus pés, assim façam. A nuvem da glória de Deus está dentro desta casa. É mistério, Ana. Eu estava com 2 textos no meu coração e Deus acabou de confirmar a palavra nas últimas palavras que a Ana liberou aqui no microfone. Eu não tenho dúvidas que Deus tem uma palavra para o coração dessa juventude. Deus abençoe pastor Júnior, homem de Deus, uma referência para nós. Deus abençoe a família, os demais pastores. Na medida que eu vou fazendo a exposição bíblica, eu vou mencionando o nome dos demais. Há uma unção de Deus aqui nessa casa. Quantos estão sentindo a presença dele aqui? Levante as mãos e glorifique ao nome do Senhor. Capítulo 37, versículo 3. Os que acharam, digam amém. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Diga comigo bem forte, ou após a mim, diga: e fez-lhe. Está baixo, mais forte, diga: e fez-lhe uma túnica de várias cores. Versículos 23 e 24. Versículos 23 e 24. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica. Tiraram o quê? Tiraram o quê? A túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Diga bem forte, diga: podem tirar a túnica, só não podem tirar o sonho. Diga: o homem dá a túnica, mas Deus dá o sonho. O homem tira o que o homem dá, mas o homem não pode tirar o que Deus deu. Só quem foi levantado para fazer a diferença nessa casa, glorifique ao nome do Senhor. Pode se assentar no nome de Jesus. Meu Deus, que bênção. Ao som deste teclado, com este bom som do microfone, com a boa educação dessa igreja, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero nessa noite trazer uma mensagem bíblica, profética e, acima de tudo, cristocêntrica. Não bastando ler um texto no Antigo Testamento, acredite, Cristo Jesus é a centralidade de toda a Bíblia. A gente até começa em José, Abraão, Davi, Isaías, Malaquias, Miqueias, mas o teor da mensagem é sempre terminar no Cristo. É uma estrada, a gente vai andando por ela, quanto menos a gente espera, a gente vai encontrando Jesus. Jesus é a pessoa mais importante de toda a Bíblia Sagrada. Nessa noite, o que tem a ver Jesus com José, José com Jesus? Vamos tentar descobrir isso daqui no decorrer da exposição bíblica. Eu estava com um texto do Novo Testamento na mente, mas esse texto caiu ao meu coração como uma luva agora.
E nós estamos diante de uma das biografias mais lindas do Antigo Testamento. O capítulo 50 e o versículo 26 deste livro, o livro do Gênesis, nos informa que José viveu 110 anos. Se você pegar a sua biografia, logo você vai perceber que a sua vida está dividida em 3 fases. Sendo que a primeira fase se dá do seu nascimento aos seus 17 anos. A segunda fase se dá dos seus 17 anos aos seus 30 anos. E a terceira e última fase se dá dos seus 30 anos aos seus 110 anos. Se nós fôssemos aqui permear por dentro de cada fase da vida de José, todas elas têm ensinamentos extraordinários. A primeira fase eu chamo de fase do anonimato, pois ele nasce no capítulo 30, versículos 22 e 23. Ele é fruto de um milagre. Sua mãe era estéril. Algumas palavras estão em torno do nascimento de José. Se você ler o texto, você vai ver saltando do texto a palavra que Deus se lembrou de Raquel. Deus ouviu Raquel. Deus abriu a madre de Raquel. Deus fez Raquel conceber. Nasce José, fruto de um milagre. Sua mãe era estéril. Mas esse menino que acabou de nascer, nasceu para ser um divisor de águas na história daquela família. E não só daquela família, mas também de todo o seu povo, toda aquela nação. O que me chama a atenção é que o seu nome é mencionado no seu nascimento. No verso 24 do capítulo 30, a Bíblia diz que a mãe chamou ele de José. E o texto termina dizendo que o Senhor me acrescente outro. Inclusive é este o significado do seu nome. O Deus que acrescenta, ou o Senhor quem acrescenta. O que me chama a atenção é que se você ler os capítulos 31, 32, 33, 34, 35, 36, você já não vai mais ver o nome de José sendo mencionado. O que me chama a atenção é que a próxima vez que ele vai ser mencionado é no capítulo 37 e no versículo 2. Ele aparece como servo dos seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, que é Dan, Gad, Azer e Naphtali. O que me chama a atenção é que o menino já estava na casa, só não era mencionado. Do capítulo 30 ao capítulo 36, ele já está entre a família, só não era mencionado. Seu nome não era falado, ninguém dava destaque à sua história, ao seu nome, ninguém falava acerca dele, até porque neste período da sua vida, ele vai crescendo, vai se tornando auxiliar dos seus irmãos e era um mero entregador de marmita dentro daquela casa. No capítulo 37, no versículo 2, quando o texto diz que ele está auxiliando os seus irmãos no serviço do campo, apacentando o rebanho, o que me chama a atenção é que não passava pela sua cabeça, e muito menos pela cabeça dos seus irmãos, o que José se tornaria lá na frente. Naquele momento, o pai achou por bem destacá-lo e exteriorizar de forma pública a superioridade do amor que ele tinha por aquele filho. 17 anos ele recebe uma túnica que vai ser uma chave, que vai virar toda a sua história e que vai ser um divisor de águas em toda a sua vida. Do capítulo do 17 anos, ou a partir dos 17 anos, até os 30 anos, José vai viver um período de 13 anos de processo. E o que me chama a atenção é que durante esses 13 anos, Deus vai prepará-lo. Isso daqui é muito Bíblia, é muito teológico, é muito doutrinário, porque quem conhece um pouco da cultura dos judeus sabe que 13 anos é o ano da maioridade. É onde o judeu que completa 13 anos de idade é levado pelos pais para a sinagoga para participar de uma cerimônia que é chamado atualmente de Bar Mitzvah. Nesta cerimônia, que significa filho da lei, ele recita textos dos 613 mandamentos da Torá de cor e salteado. Neste período da cerimônia,
ele é indagado por um dos rabinos. Depois de responder com propriedade, uma caixinha preta, chamado de filactério, que contém cerca de 30 versículos da lei, é amarrado em um dos seus braços. O menino está então apto para adentrar a fase adulta, e aquilo que ele aprendeu dos 5 aos 13 anos, pelos seus pais, agora é responsabilidade dele responder diante da sociedade, porque 13 anos é o ano da fase adulta, do ano da maioridade dentro da cultura dos judeus. Tem tudo a ver com a Bíblia, porque quando José sonhou com 17 anos, mas não vive o sonho com 18, com 19, nem com 20, mas é com 30. São 13 anos de processo e a Deus amadurecendo ele. Quando desceram unção na cabeça de Davi, Davi tinha 17 anos de idade, mas ele não assume o trono com 18, com 19 ou com 20, é com 30. São 13 anos fugindo das lanças que Saul lançava contra ele. São 13 anos se refugiando em deserto, covas. Jenny Edwards comentando este período da vida de Davi. Jenny Edwards diz que o maior segredo de Davi nesses dias foi nunca devolver a Saul as lanças que Saul lançava contra ele. Davi só ia se desviando das lanças, porque o maior propósito de Deus naquele período da vida de Davi era não permitir que nascesse um novo Saul dentro de Davi. São 13 anos Deus amadurecendo ele, preparando ele para um grande reinado. Um dos maiores reis da história da nação de Israel. O que eu estou tentando te falar é que são 13 anos de processo, 80 anos da vida de José, e são os seus últimos 80 anos foi de honra. Quem conhece a sua história sabe que dos 30 anos aos 110 anos, esse menino viveu um período de auge, de glória, e foi o grande pivô para que os hebreus vivessem um período de glória em terras estranhas, nas terras do Egito. O que eu estou tentando te informar nesta guisa introdutória é que são 17 anos de anonimato, 13 anos de processo e 80 anos de honra. Alguém pegou? Eu vou repetir: 17 anos de anonimato, 13 anos de processo, 80 anos de honra. O que eu estou tentando te falar aqui de uma forma muito simples é que os anos da honra será maior do que os anos do processo, será maior do que os anos do anonimato. Eu sinto que eu vim pregar para gente que tem chamada de Deus aqui hoje, mas como não existe avivamento sem Bíblia, eu preciso desossar isso daqui na minha simplicidade, porque o texto em apreço nos mostra José com 17 anos de idade. São 17 anos de idade, e parece que o pai achou por bem honrá-lo e destacar todo o amor que ele tinha por aquele filho. Para isso ele pega uma túnica colorida e dá a ele. O que é interessante, eu preciso destacar. Por quê, pastor? Porque eu já ouvi um grande pregador deste país, em um grande auditório desta nação, pregar que quem fez essa túnica foi Abraão, e Abraão passou para Isaac, Isaac passou para Jacó, e Jacó passou para José. Isto é um equívoco bíblico e teológico entre o achismo da cabeça de um pregador e aquilo que está escrito. É melhor ficar com o que está escrito, porque o está escrito não falha. E o texto é claro. O texto diz que Jacó fez-lhe uma túnica de várias cores, deixando claro que quem fez essa túnica foi o próprio pai, foi Jacó. Pastor, e aí? E aí que o que é teu não está na mão de A, o que é teu não está na mão de B, o que é teu não está na mão de C, o que é teu está na mão do teu pai. Escuta isso daqui. Por quê, pastor? Porque o que é teu não está na mão do sistema, não está na mão de fulano, não está na mão de ciclano, o que é teu não está na mão de Beltrano, o que é teu está na mão do teu pai. E eu não sei se você vai dar glória, mas lá vai. Teu pai está caprichando na tua túnica. Deu glória a Deus aquele que acredita no que já está saindo deste altar. Porque o que eu quero fazer você entender é que esta túnica é trabalhada. Enquanto você está dando glória aqui, o pai está preparando a tua túnica.
Enquanto você está nesse congresso, servindo a Ele, fazendo a obra dEle, e só Deus sabe como pessoas entrou neste culto hoje. Eu já estou doidinho aqui para liberar o que está ardendo no meu coração, mas como a mensagem emana do texto, eu preciso te dizer: o que, pastor? Que esta túnica não é uma túnica comum. Esta túnica é uma túnica diferenciada. A túnica comum era de uma cor, todos a usavam. O povo hebreu era um povo agrícola, e quem conhece a história sabe muito bem que eles viviam no campo. Era comum você ver alguém com uma túnica de uma cor, uma túnica curta que se estendia até os cotovelos e até os joelhos, deixava livres tanto as pernas como os braços, e isto facilitava os movimentos de quem trabalhava. Logo era comum você estar andando pelas ruas de Canaã, levantar os olhos e avistar alguém usando uma túnica como esta, a comum. Porém esta que Jacó fez e deu a José, ela não era qualquer túnica e não se via em qualquer lugar. Quem conhece Bíblia sabe, e é claro, eu estou parafraseando, quem conhece sabe que uma das filhas de Davi usou uma túnica como esta, inclusive foi rasgada pelo seu próprio irmão. Uma túnica colorida e também comprida. A palavra hebraica para ela é passam ou passem, que significa punhos ou tornozelos. E eu não sei se você vai pegar, mas é Deus gritando no texto de forma profética: para você eu tenho algo mais profundo, com você eu tenho um negócio mais extenso. É por isso que para você demora mais. É por isso que quanto mais você ora, piora. Quanto mais consagra, em vez das coisas andar, está tudo indo de mal a pior. É por isso que o céu está de ouro, a terra está de bronze. É por isso que dá certo para João, dá certo para Maria, e para você as coisas parecem que não acontecem. Segura aí, por quê, pastor? Porque o que o Pai tem com você é diferente. E eu preciso desenhar isso daqui. Por quê, pastor? Porque o José não sabia, mas enquanto ele estava servindo aos seus irmãos, o pai estava confeccionando uma túnica. Essa túnica é trabalhada. Charles Swindoll chega a dizer que esta túnica tem um peso a mais do que a comum, porque para usar essa túnica tem que ter coragem. Nem todos estão preparados para usar uma túnica como essa. Essa túnica é bonita, chama atenção porque é colorida, é longa, mas ela também é mais pesada. Você não está preparado, ou quem sabe não estava preparado para ouvir o que eu vou liberar aqui agora. Mas para quem vai fazer a diferença depois dessa festa, vai tomar posse. Por quê, pastor? Porque para usar essa túnica tem que estar preparado para ser alvo de calúnia, alvo de afronta, alvo de perseguição. Está preparado para ter o teu nome servido no café da manhã, no almoço do dia, na janta da noite. Está preparado para virar sopão da madrugada na mesa de alguém. Está preparado para passar noites em claras, em lágrimas, tentando dormir, não consegue, o sono não vem. E é Deus te chamando para um propósito mais profundo. Está preparado? Porque se você estava esperando se levantar para fazer a diferença e alguém jogar ramos de flores sobre a tua cabeça, te chamar de chuchuzinho de Jesus, ursinho de Jesus, eu preciso desconstruir esse castelo que alguém levantou. Por quê, pastor? Porque fazer a diferença é ser alvo de calúnia, é ser alvo de afronta. Só tem uma coisa: o que, pastor? Nenhuma ferramenta preparada vai prosperar. Eu não sei se você vai dar um glória a Deus aqui agora, mas é rima. Por quê, pastor? Eu sinto profeticamente, sem ferir o texto, que o Pai está de olho aqui hoje. Enquanto nós estamos adorando aqui nessa casa,
Me perdoe a simplicidade, mas parece que eu estou vendo o pai dentro da sua tenda confeccionando a túnica. Do lado de fora da tenda estão os seus filhos. E parece que eu estou ouvindo a conferência entre eles. Por quê? Porque parece que eu estou vendo o Rubem dizendo: está vendo a túnica que o pai está fazendo? É minha. Judá se levanta e diz: não, quem conhece de louvor aqui em casa sou eu. A túnica é minha. Simeão e Levi se levantam e diz: mas quem vai para a guerra quando é necessário usar a força? Somos nós. A túnica é minha. O Gade, o Azer, o Naftali e o Dan, parece que eu estou ouvindo um olhando para o outro e dizendo: mas somos nós quem estamos no campo. A túnica é minha. E o José, pastor, em silêncio. Por quê, pastor? Porque a face do anonimato. Ninguém conhece. Ninguém sabe a nota que alcança enquanto canta. O nome não está nos cartazes das grandes festas do Brasil. Ninguém conhece a oratória enquanto prega. Só tem um detalhe: ensino de glória a Deus agora está ruim. Por quê, pastor? Parece que eu posso ver enquanto o pai costura com as mãos. Os lábios do pai, quem sabe louva. Kadosh, Kadosh, Adonai, Tissabaot, Melohot, Haret, Kavod. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Você está feliz e deu glória? Agora prepara o pulmão para a gente acordar Coronel Fabriciano. Por quê, pastor? Lá vai! Lá vai! Pastor Júnior Calais, meu querido pai, parece que eu posso ver. Com a mão o pai costura, com os lábios ele louva, mas os olhos, pastor, está sobre José. José não sabe, mas cada movimento que ele faz, o pai está tirando a medida dele. José não sabe, mas ele se ajoelha e o pai está tirando a medida dele. José não sabe, mas ele levanta a mão para dar glória hoje aqui e o pai está tirando a medida dele. José não sabe, veio para esse culto hoje quebrado, pior do que arroz de terceira, mas o pai está de olho nele. Qual é a palavra, pastor? Enquanto está todo mundo tocando a trombeta por causa da túnica, o pai está olhando para José. Ninguém dá nada por José, ninguém dá um centavo furado por José, mas Deus me trouxe hoje no segundo dia desta festa para dizer: eu estou de olho em você. Eu não sei até quando eu vou suportar a glória que eu já estou sentindo aqui. Eu estou sentindo que uma nuvem de glória vai tomar esta casa já já. Quebra o protocolo, pelo amor de Deus. Já levantou 2 e eu estou sentindo que vai descer uma labareda de fogo aqui. Glória! Eu não vou fazer a rodeio, eu já vou mandar o recado. Pode avisar pro linguarudo, pro fofoqueiro, pra turma do contra, que pensou que Deus não ia abençoar a uma selfie 2024 que tem túnica colorida aqui dentro. Pega na mão de alguém que está do teu lado e quebra o protocolo agora. Chacoalha ele e diga: dê glória. Que você está com cara de alguém que Deus vai levantar. Não, você não falou, fala mais forte, diga: você está com jeito de alguém que vai sair daqui vestido de túnica colorida. Você está com brilho de alguém que Deus vai levantar para incendiar o estado de Minas Gerais. Você está com jeito de alguém que Deus vai encher do Espírito Santo aqui hoje. Se tem 2 que acreditam no que eu estou pregando, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Então abre a boca para adorar.
Emanasuya Mahash. Eplemiasuya Mahash. Está sentindo o peso? Está começando a sentir o peso? Está começando a sentir o peso do que o Pai está te dando aqui hoje? Está começando a entender o porquê o Pai te trouxe aqui hoje? Eu não estou entendendo, pastor. Lá vai. Lá vem Jacó. Lá vem Jacó. Não, eu vou atualizar. Lá vem o pai. O pai está com a túnica na mão. Parece que eu estou vendo um olhando para o outro e dizendo: vocês vão ver, o pai vai gritar o meu nome. Todos estão esperando ouvir o seu nome. É profético para quem crê. Lá vai. Enquanto todos estão esperando ouvir o seu nome, saiu da boca do velho Jacó: José. Já viu alguém com cara de ué? Ele? Mas eu prego melhor do que ele. Eu conheço mais de hebraico do que ele. Eu conheço mais de grego do que ele. Eu sou mais teologizado do que ele. Ele? Ela? Parece que eu estou ouvindo o ecoar da voz do nosso querido Jesus. Não foi você quem me escolheu, mas foi eu quem escolhi a você. Não entendi, pastor. Tem gente que não dá nada, mas Deus te chamou. Tem gente que não gosta do teu jeito, mas o Pai gostou. Tem gente que se incomoda com glória que sai da tua boca, mas o Pai gostou de você. Tem gente que se incomoda com o teu jeito de ser, mas o Pai olhou, foi amor à primeira vista, e Ele está confirmando a palavra aqui agora. O que está faltando é alguém que tenha coragem. Do que, pastor, de vestir essa túnica? Por quê? Porque depois da túnica tudo mudou. Mudou, pastor? Sim, os irmãos já não podem falar mais com ele pacificamente. Detalhe, não tem no texto que José pediu a túnica para o pai. Foi o pai quem quis. Porque o pai dá a túnica para quem quer, na hora que quer, do jeito que quer, da forma que quer. José nunca pediu, inclusive isso é graça. Foi o pai quem quis dar. Eu poderia mostrar os erros de todos os irmãos de José aqui, porque todos tinham um probleminha. E aí alguém pode dizer: pastor, mas José também tinha, porque o texto diz que ele trazia mais notícias dos seus irmãos ao seu pai. É que se a gente olhar no contexto amplo, a Bíblia Sagrada, José está honrando um mandamento, que é honrar ao pai e à mãe. José sabia que os irmãos errando lá fora, quem seria mal falado não seria eles. É o filho do Jacó. Está vendo eles? É o filho do Jacó. O José está preservando a boa imagem e o bom nome do pai. Porque quem é diferente, ele zela pelo bom nome do pai. Eu não posso errar. Por quê? Porque não é o crente, é o que serve a Deus, é o Filho de Deus. Segura. Por quê? Porque quando você vê alguém se destacando, tem todo um preço no bastidor. Tem renúncia,
Tem não para o pecado. Tem não para muita coisa. Só que segura, por quê, pastor? Porque já vai descer uma apoteose de glória, mas a gente precisa pensar primeiro. Por quê, pastor? Porque o pai não deu a túnica para José de forma leviana, jogada no ar. Não, senhor. O menino nos bastidores fazia a diferença. E quando você honra a Deus no secreto, aí o pai te honra publicamente. E isso é Bíblia, Jesus falou sobre isso. Vai para o secreto, fecha a porta, honra ele. Porque o pai que vê, não é o pai que ouve, está no texto. Não é ouve, é ver, o pai que vê. Porque você pensa que ninguém está vendo, mas o pai está vendo. O pai está vendo. Ninguém recompensa, pastor, o pai está vendo. Ninguém dá nada, pastor, o pai está vendo. Pastor, mas a honra nunca chega, o pai está vendo. Continua honrando no secreto. Segura, por quê, pastor? Porque quando o pai dá a túnica, as coisas mudam. E muda tanto que os irmãos já não podem falar com ele pacificamente. E aqui entra o meu raciocínio da mensagem que Deus me deu para pregar hoje. Por quê? Porque essa coisa já ficou ruim. E ficou pior, na verdade. Por quê? Porque por 17 anos esse menino já recebia uma atenção do pai, que era diferente da atenção que ele dava para os outros. Só que na túnica é evidenciado de forma pública esse amor. Por 17 anos os seus irmãos nunca falaram nada. Por quê? Porque não havia nada sido evidenciado. Era só conversa de corredor. Você viu? O pai só fala com ele, só dá atenção para ele. Só que a túnica revelou isso daí. Foi o barril de pólvora que precisava para estourar. É por isso que no verso 4 os irmãos já não podem dar nem a paz do Senhor mais para ele. Parece que eu estou vendo José na pureza dele chegando dizendo: pai do Senhor, Rubem, pai do Senhor, Judá. Os irmãos fechavam a cara, viravam as costas para ele, já não suportava mais nem a voz dele. Olha para cá, por quê, pastor? Você vai entender. Para ficar pior. E aqui entra a mensagem. Por quê? O verso 5 diz que José foi dormir. E sabe o que ele teve? Um sonho. José teve o quê? Só tem um mistério aqui que a gente às vezes não entende. Por quê? Porque a túnica quem deu foi Jacó. O sonho quem deu foi Deus. Na túnica está uma profecia. Porque aquela túnica fala de nobreza, fala de realeza, fala de governo. Eu não sei se passou pela cabeça do Jacó quando ele fez isso, mas na túnica Deus estava falando do futuro. Deus já estava apontando que o menino seria lá na frente. Aí só vai dar glória quem pegou a mensagem. Por quê? Porque no sonho Deus estava dizendo: vou te mostrar que isso daí não é coisa de Jacó. Se era uma confirmação que você estava precisando, vai dormir, porque eu vou te dar um sonho, e só fazer você entender que o que é ligado na terra é confirmado no céu. Porque tem gente que entrou aqui pensando que foi coisa de Jacó, e Deus está dizendo: eu vou dar sonho. Vou te mostrar que na túnica não tem sentimento só de Jacó. Tem profecia minha acerca do teu futuro. E ninguém dorme dizendo: vou sonhar, e sonha. E ainda determina com o que vai sonhar. Por quê? Porque ninguém tem domínio enquanto está dormindo. Eu durmo. Quem dá sonho é Deus. Você não está sonhando porque você quer. Você não está debaixo de um sonho porque você escolheu. Foi Deus quem te deu esse sonho. E Deus só deu o sonho para te confirmar uma palavra que Jacó já liberou na terra.
Porque você está pensando que é negócio de homem. Deus está dizendo: eu estou abrindo o céu aqui agora, para te mostrar que sou eu neste negócio. E escute isso daqui, por quê? Porque se ele contou o sonho, os irmãos ficaram de cara feia. No verso 9 o texto diz: e sonhou José outro sonho. Você está proibido de parar. Vira para alguém, vira para duas pessoas e libera a palavra. Eu não gosto de fazer isso, mas quebra o protocolo. Vira para duas ou três pessoas, diga assim: ó, você está proibido de parar. Você está proibido. Nem você querendo, você está proibido. Nem você desejando, você está proibido. Pastor, mas no primeiro sonho já deu problema, a túnica já trouxe transtorno. Vou sonhar de novo? Vai sim. Vai, porque é Deus que está nesse negócio. E aí é para aquecer as turbinas dos pentecostais, para a gente começar a se preparar para orar. Por quê? Porque alguém um dia disse que José errou quando contou um sonho. Eu acredito que não. Por quê, pastor? Qual é o fundamento? Se ele não conta o sonho, ele não vive o sonho. Se ele não conta o sonho, ele protela aquilo que Deus queria fazer. Como assim, pastor? Sério. Se ele não conta o sonho, ele não vai para a cova. Se ele não conta o sonho, ele não é vendido. Se ele não conta o sonho, ele não vai para o Egito. Se ele não conta o sonho, ele não trabalha dentro da casa de Potifar e é destacado lá dentro. Se ele não conta o sonho, ele não é caluniado pela mulher do Potifar. Se ele não conta o sonho, ele não vai para o cárcere, não conhece o copeiro, não conhece o padeiro, não ouve o sonho deles, não interpreta os sonhos deles. Se ele não conta o sonho, o copeiro não dá testemunho dele para o faraó. Se ele não conta o sonho, ele não fica de frente do faraó, não ouve o sonho do faraó, não interpreta o sonho do faraó, não senta no trono para governar o Egito. O que é isso, pastor? Se levante quem quiser se levantar. Não pare de sonhar. Não pare de sonhar. Pelo amor de Deus, não pare. Levante as duas mãos para cima quem acredita que Deus está falando na minha boca aqui. Levante a tua mão para os céus. Deus está dando graça para alguém aqui continuar. Eita glória. Eu vou pedir para baixar o teclado só um pouquinho, porque eu quero ouvir um minuto de glória dos sonhadores aqui agora. Sobe. 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 Que lindo. Que lindo. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Taca, taca, seca, pegou. Pegou. Assim diz o Senhor na minha boca: eu rasgo o céu de uma ponta a outra e derramo uma apoteose de glória dentro desta casa. E aonde tiver sensibilidade espiritual, receba. Agora. 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 Pega. 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 Seja cheio do Espírito Santo agora. Jesus vai começar a batizar com o Espírito Santo. Oh, Ana, os nossos olhos nessa noite aqui está assistindo uma juventude inflamada pelo Espírito Santo e que está às portas do maior avivamento da história deles aqui. Eu vou te dar 30 segundos para você orar em línguas estranhas agora. Quem é batizado? Quem é batizado? Está proibido de orar em língua portuguesa. Fale a língua da sua nação original. Pegou. Pegou. Pegou.
E catacataramahaya. E calamaxeriminaramahaya. Cadê a minha banda? E calamaxéria. Pega. Pode filmar isso, meu filho. Tenta segurar essa glória. Pega. 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 Na galeria. Receba aí agora. Esconda-me em ti. Ela balaba calaba xerebaia. Uracatacatatata. E catacatacatacalabaçana. Batiza Jesus, batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus, batiza Jesus. Jesus vai começar a batizar aqui agora. Seja cheio do Espírito Santo. Esconda-me em ti, as asas do seu amor. Abre a boca para adorar. Esconda-me em ti. Nas asas do seu amor. Levante a mão e adore Ele. Como eu amo seu nome. Eis o nome mais lindo. Como eu amo seu nome. Isso é uma de selfie. Pega. Como eu amo seu nome. Eis o nome mais lindo. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti. Nas asas do teu amor. Do teu amor. Pega. Pega. Esconda-me em ti. As asas do seu amor. Como eu amo. Como eu amo seu nome. Eis o nome mais lindo que eu conheço. é sua graça, é sua amacia. Como eu amo seu nome. Meu Deus. Pega. Pega. Mais lindo. Qual eu sou, qual eu sou, qual eu sou. Quando Deus Quando Deus desce na terra outra vez, e esse é o som do carpinteiro batendo na porta. E esse é o meu som. Ana, Jesus está aqui. Quem está sentindo a presença dele? Quem está sentindo a presença dele? Meu amigo, eu fiz o meu devocional. Chegou a hora de entregar. Nosso líder me chamou para ter a honra de almoçar com ele. Deus falou comigo: não almoça, rapaz. Fica no óleo. Porque tem uma batalha espiritual muito grande.
esse negócio depois que acabar o culto. E eu falei: Deus, eu já durmo pouco, será que eu vou ter capacidade de me manter firme até o final da mensagem? Ele falou: a minha graça te basta. A barreira que o diabo levantou perdeu as forças pelo poder do nome de Jesus. Olha para duas pessoas para a gente orar e diga para ele: você está no maior congresso de jovens do estado de Minas Gerais. Jesus vai mandar muito poder aqui agora. Ana, enquanto você estava cantando e aquela moça veio para frente, Sim. tem outros como ela, Meu Deus. que estava na expectativa desse momento, o apelo para levantar a mão e fechar uma aliança com Jesus aqui agora. Aonde estiver, não nos importa saber o que foi que aconteceu. O importante é que você está aqui e Jesus tem um plano de salvação para você e para a tua casa. Aonde estiver a primeira pessoa, levante a sua mão que alguém vai te ajudar a chegar até aqui. Traz. Pastor, estou afastado do evangelho, eu quero voltar para Jesus. Eu não vejo a hora de voltar para Jesus. Tem alguém nas galerias aqui embaixo? Tá vindo. Fica ligado, Jesus está aqui. Se você estiver do lado de alguém, foi de propósito que Deus te colocou do lado dessa pessoa hoje. Ajuda essa pessoa a chegar até aqui. Cadê a segunda pessoa? Se estiver na galeria aqui embaixo, vem, é hoje. O sinal que você estava pedindo, Deus já te deu nesse culto, vem. Cadê a segunda pessoa? Vem, corre. Aonde você estiver, vem porque Jesus está te chamando, vem. Espírito Santo está te convidando, te conclamando. Traz, Espírito Santo, traz o segundo. Tem alguém orando, é batalha mesmo, é guerra. Esse momento é de guerra, mas o Espírito Santo nunca perdeu uma batalha. Traz o segundo, Espírito Santo, traz. Nas galerias aqui embaixo, vem, levanta-te, vem. É hoje. Nós estamos te aguardando. Eu também ouço. Ouço cadeias quebrando. A segunda pessoa já está aqui, a terceira está vindo. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Cadê a quarta pessoa? Eu ouço. Cadê a quarta pessoa? Cadê a quarta pessoa? Aonde você estiver, vem. Jesus está te chamando. Eu vou fazer um segundo apelo aqui, mas o primeiro é para você. Vem. Você está cercado com a glória de Deus. Você sabe que não tem mais para onde correr. Vem. Nós estamos te aguardando. Enquanto essas pessoas vai se decidindo, eu quero fazer um segundo apelo aqui agora. E é muito sério.
Primeiro eu quero te conhecer. E a pergunta vai ser muito clara. Quem não é batizado com o Espírito Santo ainda e está orando pelo batismo, está pedindo para Deus te batizar com o Espírito Santo, levante as mãos. Todos que ainda não falam em línguas estranhas e está buscando o batismo, levante as mãos o mais alto que você puder. Graças a Deus, muita gente batizada com o Espírito Santo. Vocês que não são batizados e estão buscando o batismo, sai do lugar de vocês e corre aqui para frente. Mas vem ligeiro, vem ligeiro. Isso, traz eles um pouquinho mais para frente. Vem, que eu vou fazer um terceiro apelo. Vocês vão entender o mistério aqui. Jesus está dentro dessa casa. Pastor, estou orando pelo batismo. Vem. Os obreiros estão nos ajudando aqui. Vem. Que glória é essa, Jesus? Jesus já está renovando aqui, ó. Jesus já está renovando aqui. Clara, Ana, eu vou pedir para segurar tudo só um pouquinho. E eu vou fazer isso daqui só para edificar a fé de vocês. Há um mês atrás eu estava pregando no Marabá, em Marabá. Aproximadamente 5 a 6 mil jovens todos os dias. Centro de eventos da Assembleia de Deus lotado. Nós terminamos o congresso e olha a mensagem que o líder mandou para mim. E é isso que eu estou profetizando para a vida de vocês. Mano, Pai do Senhor, meu amigo, tudo bem? Sei que você está tirando umas férias aí com sua esposa, mas estou só passando aqui para lhe dizer que o povo está numa chama terrível aqui. O pessoal está indo para rua, cara. Está indo para rua aqui sem eu mandar, sem a gente organizar. Ontem eles reuniram, foram para a praça, evangelizaram, fizeram roda de louvor. Cara, tá um negócio assim que nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Fizeram grupo, agora eles falaram que teve o pré-congresso, o congresso, agora eles querem pós-congresso. E estão indo para a rua, fazendo escala de oração de madrugada, meu amigo. 3 da manhã, o povo está orando. 3 da manhã. Eu não sei se você está percebendo, mas o Tiago, que é o líder daquela juventude, Missão Jovem Marabá, está dizendo: pastor, o congresso acabou. E sem a gente mandar, os jovens estão indo para as praças fazer culto público. Estão se reunindo cerca de 3 horas da manhã para fazer oração. Estão buscando avivamento, pastor. O que Deus vai fazer aqui nesses dias não vai ficar limitado só às paredes desse templo. A cidade de Coronel Fabriciano e região vai ser sacudida pelo poder de Deus através da vida de vocês. Eu estou profetizando um avivamento. Hoje faz exatamente 1 ano que eu e a Ana estávamos na Umad Sal. Verdade. Amanhã eu prego na Umad Sal e ela vai um dia depois agora. Quase 8 mil pessoas dentro do estádio em Salvador, Congresso da CEADEB. Choveu muito aquela noite e Deus nos deu graça para continuar pregando. É verdade. O Senhor viu a fidelidade do nosso coração. Depois que parou a chuva, Deus mandou uma glória tão pesada que virou notícias em Salvador e na Bahia. E a Ana é testemunha do que eu estou falando. Até a Globo teve que dar a reportagem do avivamento que os meninos estavam vivendo. É verdade. Muitos não conseguiram dormir, saíram profetizando pelas ruas de Salvador. Alguns que não tinham carro voltaram para casa de trem, dentro dos trens, falando em línguas estranhas e profetizando. Jesus batizando dentro das vans e dos ônibus. É tempo de avivamento, gente. Eu estou vendo uma túnica colorida estendida sobre esse lugar. Quantos creem que vai sair desse congresso para marcar essa geração? Levante a mão e dá glória a Deus. O terceiro apelo que eu faço é para você que sente que tem uma chamada de Deus. Moças e moços, eu preciso muito de vocês aqui agora. Nós vamos orar juntos.
E você que tem chamada, Deus vai te usar. Você vai exercer o dom de Deus agora. Sai do seu lugar e tenta se aproximar de alguém aqui, ó. Cola em alguém que ainda não fala em línguas estranhas. Se movimente. Cola em alguém, cola em alguém, cola em alguém que ainda não fala em línguas estranhas. Se aproxima de alguém que ainda não é batizado com o Espírito Santo. A Ana estava louvando e tinha crianças, pré-adolescentes de joelho dobrado aqui no púlpito. Jesus vai mandar uma glória aqui agora e vai confirmar chamadas. Para você que ainda não fala em línguas estranhas, não existe fórmula mágica. É Atos 2. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quem batiza é Jesus. E só pode ser batizado de verdade, viver essa experiência, quem não tem medo de romper. Pastor, mas como eu vou falar? É da minha cabeça? Não, não é. Você orou por isso, você consagrou por isso. Jesus vai te encher de poder aí agora. Pastor, mas é o inimigo? Também não. Não tem espaço para ele atuar dentro dessa casa. Essa igreja está tomada de fogo do Espírito Santo. Quem nunca falou em línguas vai falar pela primeira vez agora. O Cristo que batizou Celina de Albuquerque, a primeira brasileira historicamente a falar nesse país em línguas estranhas, ainda batiza na Assembleia de Deus. Vai batizar agora. Oh glória, quem está comigo estende as mãos para cá. Quem ainda não fala em línguas, abre o coração e a boca. Eu conto um. Se tiver fome de Deus de verdade, Jesus vai te encher agora.
Jesus está batizando. Batiza mais, Jesus, mais. Agora. Batiza mais, Jesus, Jesus, mais. Ele é santo, Ele é santo, Espírito, Ele é santo e santo, e santo, Espírito, Ele desce como Pastor Júnior, eu navegarei. Eu tinha de tudo para dar errado, Pastor Júnior. Eu sou adotado. Minha mãe biológica eu conheci há 12 anos atrás. Só deu tempo, Pastor Júnior, dela me contar a minha história. Falar que eu fui o quarto filho de 6 filhos, e cada filho de um pai diferente. Jesus está batizando. Vou pedir para baixar só um pouquinho. E ela falou, pastor, que na minha vez foi um acidente. Ela disse que não estava na agenda deles. Na simplicidade dela, ela disse que não tinha projetado. Deus falou para mim, não foi um acidente, foi um projeto meu. Ela falou que teve que esconder a gravidez, pastor, porque o meu pai biológico bateu muito na barriga dela para me matar. Até hoje o meu pai biológico não sabe que eu estou vivo, porque para ele eu morri na época. Ela tentou me abortar e também não conseguiu. Como ela percebeu que eu ia nascer, negociou com os meus pais por adoção, me teve e na saída do hospital me deu para eles. Minha infância não foi fácil, pastor. Tudo que o diabo queria era que eu morresse, cheio de conflitos existenciais, com o nariz cheio de cocaína, com cigarro de maconha na boca, na prostituição. Mas eu fui alcançado, pastor, pela graça de Deus. E hoje, pastor Júnior, eu estou convencido literalmente que eu só estou vivo para isso, para pregar o evangelho e ministrar avivamento. Jesus está batizando mais uma com o Espírito Santo. Pastor Júnior, como eu, muitos aqui estão, às vezes não teve a mesma experiência que eu passei,
Mas paralelo a isso, está cheio de conflitos no seu interior. Abrace a tua chamada. Abrace o teu propósito. Essa semana eu fiquei com a minha família 2 horas. Já é o 3º estado do Brasil que eu estou indo amanhã, essa semana. E quando eu penso em reclamar, Deus na hora usa a boca da minha esposa para mandar uma mensagem e dizer: filho, vai pregando aí que eu estou segurando as pontas aqui. Você nasceu para isso. Enquanto a gente está aqui, Ana, Deus está cuidando da nossa casa. Eu nem pedi autorização para Ana, pastor Rocha, mas eu preciso dividir isso daqui, porque o púlpito é a parte boa, é onde a gente lava a alma. Mas enquanto essa menina estava cantando ontem aqui, a mãe dela estava de rosto no chão, porque deu um branco nela e ela caiu. E foi um desespero para a família, pastor. Mas nem por isso essa menina parou de cantar. Esse é o tempo do fim, gente. Todas as ferramentas que o inimigo puder usar para nos destabilizar, ele vai usar. Mas a nossa geração não vai perder o foco. Enquanto a gente está aqui, Ana, Jesus cura sua mãe. Jesus cuida da nossa família, cuida dos nossos negócios. Enquanto nós estamos aqui, Deus está no controle de todas as coisas. Quem crê que é tempo de avivamento, dá um glória a Deus. Eu vou entregar o microfone para o meu pastor aqui nessa região. Mas antes, abrace alguém que está do teu lado, por favor. Aqui na frente, lá atrás, nas galerias, abraça alguém. Por 2 minutos apenas. Libera a palavra profética sobre a vida dele. Ore por ele, ore por ele. Ore. Tem alguém orando. E aí, Ana? Eu adorarei. Tem alguém orando? Ao Deus da minha vida. Tem alguém orando? Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Mais 1 minuto. Ore. Eu navegarei no oceano do Espírito. Que Deus abençoe os nossos anciãos. Te adorarei. Ao Deus do meu amor. Vai pra terminar. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como? Vem, decosta. E enche-me de novo, de novo. Espírito, Espírito, oh Espírito, que desce como fogo. Na galeria. Meu Deus, cuidado aí. E enche-me De novo, de novo, de novo. de novo. E enche-me de novo. Espírito de Deus, Deus, em nome de Jesus, continue com as mãos estendidas sobre a juventude, a liderança.
as últimas noites, amanhã de domingo. Pastor presidente, a família, a diretoria, os departamentos, continua com as mãos estendidas sobre essa região do estado de Minas Gerais. Continua avivando, Jesus. Muitos aqui hoje vai ter dificuldade de dormir. Eu ainda tenho lenha. Jesus vai te encher. Onde me queimar. Aleluia! Glória a Deus! Como vocês estão? Do jeito que vocês estão. Eu quero que vocês estendam as mãos para cá. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Pastor, nós vamos orar pelo pastor André Matias. Os irmãos ouviram o testemunho dele, ouviram a batalha dele. Pastor André Matias precisa ser coberto com as nossas orações. Mas eu quero dizer, irmãos, os irmãos sabem que eu faço isso quando Deus me toca, não é hoje. No congresso passado eu fiz. A cantora Ana, vem aqui, pastor André, o pai, pastor Rocha, fica ao lado da sua filha. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Deus tem falado ao meu coração nos congressos: abençoe quem veio para abençoar a igreja. Ana, você é nova, está iniciando, continue sendo humilde, permita Deus te usar, seja instrumento nas mãos de Deus. Pai, você faz muito bem de apoiar e acompanhar o ministério da sua filha. Ei, no meio dessa multidão, Deus vai levantar moças e rapazes cheios da unção do Espírito Santo para bombardear esse Brasil com a palavra e com louvor a Deus. Mas Ana, eu vou voltar em você. Sabe o que acontece? Deus, como pregou, não estou repregando, Deus dá a túnica. O Pai dá a túnica. É o Pai que dá, mas é Deus que dá a unção. É Deus que dá a confirmação. Não saia da presença de Deus. Há uma multidão que está de olho em você. Por isso que agora eu estou convocando eles para orar a seu favor. Pastor André, eu ouvi um pedacinho do seu testemunho. A gente olha para as pessoas, irmãos, e não tem ideia de onde veio, como chegou aqui, o que é que ele passou, a origem familiar, as dificuldades, a dificuldade no trabalho. Ele disse que em uma semana está indo em 3 estados. Precisam ser cobertos com a oração da igreja. Não é só receber, não. Agora é hora de você entregar tanto a Ana, como o seu pai, como o pastor André Matias, nas mãos de Deus. Estenda suas mãos para cá. Primeiro, vamos falar
com o pastor André. Diga comigo assim: pastor André, eu te abençoo no nome de Jesus. O Senhor continuará sendo um baluarte nesta nação. Satanás não tem poder sobre a sua vida, porque você está coberto com o sangue do Cordeiro. Aleluia! Diga comigo assim: Ana, eu te abençoo, porque você tem sido uma bênção para a nossa geração. Persevera na presença de Deus. Você é instrumento de Deus para a salvação de jovens e adolescentes. Agora eu vou orar. Eu pedi vocês para repetir, para ajudá-los. Vamos cada um orar. Senhor, nós te damos graças, Pai, pela vida do pastor André Matias. Mas eu peço uma unção especial. Guarda ele, guarda a sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Senhor, toma a cantora Ana em tuas mãos, cobre com teu sangue, dê ela graça, dê ela unção para continuar fazendo a sua obra. Visita a sua mãe agora, dê ela saúde, no nome de Jesus.